Oi, no vídeo de hoje eu faço todos os livros que eu li no mês de novembro. No último vídeo que eu postei antes do Enem, eu falei, eu não vou ler nada porque Enem vai acontecer, eu vou estar ocupada. E acabou que esse mês eu li mais que no mês passado. Em novembro também aconteceu a Blooming Marathon e a maratona gira em torno de completar essa cartela de bingo. E cada quadradinho tem um desafio para se fazer. E a Alison, uma das fundadoras da maratona, ela tem um canal no YouTube, eu gosto muito do canal dela. Toda a mensagem do canal dela é fazer as coisas no seu próprio tempo e não se estressar. E como uma pessoa muito ansiosa que lê para desestressar e fica estressada porque não tô lendo o suficiente, eu gosto muito do canal dela. Então eu vou deixar um link na descrição se você quiser lá ver o vídeo original. Então eu tava participando da maratona durante o mês de novembro, eu tava indo no meu próprio tempo, lendo de pouquinho em pouquinho. Então eu vou falar dos livros que eu li e eu também vou falar sobre as categorias que eu completei para cada livro. Começando o mês eu li O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Como é um livro super curtinho, eu coloquei na minha lista só para eu começar o mês com uma leitura um pouco mais rápida. Esse livro é narrado pelo Nick. Ele se muda para Nova York e ele vira vizinho do Gatsby, que é esse cara ilustre e misterioso que dá festas super famosas. Ele começa a conviver com ele e várias outras figuras interessantes da sociedade e a história vai se desenrolando daí. Eu não sabia muita coisa dessa história, eu só sabia de um spoiler, e quando eu terminei o livro eu percebi que o spoiler nunca aconteceu e eu fiquei muito confusa. Então quando eu fui falar com a minha irmã sobre o spoiler e perguntar por que não apareceu, ela ficou, eu nunca li o livro, mas esse spoiler é do filme. E eu fiquei, faz sentido. Então eu peguei spoiler do filme, mas não acontece no livro. Eu tava querendo ler esse livro há muito tempo, porque é um clássico muito famoso e muita gente ama, e eu queria entender o amor ao redor desse livro, e eu acabei que fiquei sem entender mesmo. Eu fiz uma resenha desse livro no meu Instagram e eu falei como esse livro é o ápice de eu não ligo pra nada que tá acontecendo aqui, e é verdade. Eu achei a história interessante, mas a verdade é que esse livro é 200 páginas de gente branca bebendo, se agredindo e de vez em quando soltando um comentário racista só pra poder apimentar as coisas um pouquinho. Apesar de eu não estar esperando nada dessa leitura, esse livro conseguiu me decepcionar porque não tem nada de interessante aqui. A história não tem nada demais e os personagens são páginas em branco, então não tem como você pegar a ninguém. Esse livro coube nas categorias de Abelha, que era para ler um livro popular, Lua, um livro que se passa fora do país em que você vive, Propagação, que é um livro que tem adaptação, e Terra, um livro publicado ou que se passe antes de 1990. Eu acabei dando 2 estrelas para esse livro, foi uma leitura ok, eu não devo pegar de novo, mas estou feliz que eu consegui tirar da lista. O segundo livro que eu li esse mês foi O Galinheiro, do Maurício Lopes. Esse é um livro de suspense / terror. Uma vez por ano, no mês do feriado, essa família rouba um galinheiro da cidade. E nesse ano, depois que uma das filhas da família desapareceu, eles vão invadir o galinheiro da casa mais importante da cidade. Eu li esse livro por causa da recomendação da Estante Cósmica, obrigada Mayara, e quando eu peguei, eu já não lembrava da sinopse, eu só lembrava que ela tinha falado que estava no Kindle Unlimited, então eu acabei pegando, e foi melhor eu não saber nada, eu preferi desse jeito. Eu acho que essa leitura funciona um pouco melhor se você não saber nada, porque você só vai descobrindo as coisas com os personagens e te pega de surpresa desde o início. A sinopse não dá muito spoiler, mas ainda assim. Eu acabei lendo esse livro em um dia, a história é super envolvente e apesar de eu não estar acostumada com esse gênero, eu me diverti muito. Meu maior problema com esse livro é que tem horas que esse livro fica um pouco fantasioso demais e pra mim não pareceu que combinou com o resto do tom do livro. Mas ainda assim é uma leitura muito boa e eu recomendo, mas dá uma olhada na lista de gatilhos. Esse livro coube na categoria da nuvem, que é um livro que você acha que vai te deixar emocionada. Podia ser qualquer emoção, eu achei que esse livro ia me deixar com medo, acabou que eu não fiquei com medo, mas eu fiquei nervosa e com um pouco de nojo, então funcionou. E também na categoria de Variegated, eu não achei uma tradução boa para esse nome, mas é um livro que não tenha muita conversa ao redor, então basicamente é o oposto da abelha. Esse livro não tem muitas avaliações, nem no Goodreads, nem no Scoob, eu também procurei no Instagram e não vi muita gente falando sobre, então eu achei que coube bem para essa categoria. E também na categoria da Aranha, que é um livro com tema obscuro. Eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. O terceiro livro que eu li esse mês foi The Never Learn, da Lainey Fargo. Esse também é um livro de suspense. Nesse livro, a gente segue a Scarlett, que é uma professora em uma universidade, mas ela também é uma serial killer. Todo ano, ela procura pelos piores homens que andam ao redor do campus e tenta criar um ambiente melhor sem eles. Enquanto ela se prepara pelo mais importante da sua vida, a universidade começa a prestar atenção na quantidade de mortes que teve nos últimos anos, então ela tenta achar um jeito de não trazer atenção para si mesma. A gente também acompanha a Carly, que é uma estudante nessa mesma universidade. A Carly é tímida e insegura e ela só quer sobreviver nesse novo ambiente e ficar o mais longe possível de casa. Mas depois que uma tragédia acontece, ela fica obcecada em conseguir vingança. Eu li esse livro logo depois do Galinheiro porque eu queria ler mais livros desse tipo e esse livro estava na minha lista de leitura pro Halloween e eu acabei nunca lendo. A Cat do Paperback Dreams panfletou esse livro, então é por isso que ele entrou no meu radar.
Eu gostei muito desse livro, eu não sabia que era dupla perspectiva quando eu peguei, e parte de mim queria que não tivesse sido, porque lá pela metade do livro eu tava completamente investido na história da Scarlett, e toda vez que mudava pra Carly eu não queria mais ler. Mas esse formato funciona bem pra essa história, é só que eu criei uma preferência muito grande pra uma das personagens. Esse livro tem 3 grandes plot twists, eu diria, e eu descobri 2 deles nas primeiras 100 páginas. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, ainda mais porque eu não leio esse tipo de livro, mas descobrir cedo não tirou da minha diversão. Esse livro cabe nas categorias de Lírio, um livro que fala sobre morte ou luto, e O Cravo Verde, um livro com temas LGBT ou com um autor que faça parte da comunidade. Esse é um daqueles livros que mulher é luxo e homem é lixo, sabe? E eu quero muito ler mais livros com mulheres prosperando e conseguindo vingança. I don't believe in the glorification of murder. I do believe in the empowerment of women. Eu acabei dando 3,5 estrelas. O próximo livro foi Bad Honor, da Jodie Slaughter. Esse é um livro de romance. A gente segue o Walker e a Aja. Os dois acabaram de se mudar para a mesma cidade. O Walker se mudou de volta para a cidade de infância porque a avó dele se machucou e a Aja se mudou para lá para ter um recomeço de vida. Depois de um primeiro encontro complicado, os dois tornam amigos até que a atração que eles sentem um pelo outro seja demais para eles conterem. Esse foi outro livro que eu peguei esse mês porque a Cat, do Paperback Dreams, recomendou. Ela postou uma resenha e falou que virou um favorito, e como nosso gosto de romance é bem parecido, eu decidi pegar. E essa foi a melhor decisão que eu podia ter feito porque ele também se tornou um favorito pra mim. Os personagens principais têm muita química e eles criam essa conexão muito bonita, e esse livro aumentou as minhas expectativas para um relacionamento que eu nunca vou ter. Esse livro também tem uma ótima representação de ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, então eu meio que fiquei com ansiedade lendo sobre os personagens tendo um ataque de ansiedade, mas ficou tudo bem. Esse livro coube na categoria da suculenta, que é um livro que te deixa quente, seja de raiva ou de outra coisa aí com você. Também coube na categoria do sol, que é um livro feliz. Eu interpretei como um livro que me deixou feliz. Fertilizante, um livro que vai nutrir a sua alma. Eu li esse livro depois da primeira prova do Enem, e eu tava me sentindo um caco, e quando eu terminei a leitura, eu descobri o que felicidade era de novo. E Pra Tulipa, um livro sobre amor ou que você prevê que vai amar. Eu acabei dando 4,5 estrelas para esse livro, ele acabou se tornando um favorito independente da nota. Eu não sei te dizer porque que ele não é um 5 estrelas completo, minha cabeça só disse que não é, mas de qualquer jeito eu achei ele perfeito e eu amei muito ele, e é um favorito agora. A próxima leitura foi da HQ Boa Sorte, da Helena Cunha. Boa Sorte é a história de Julieta, uma adolescente que vê sua vida desmoronada depois da morte da irmã mais velha. Ela se vê forçada a se mudar para casa da avó e ela fica frustrada com a mãe, que não parece ter nenhuma força para lidar com a situação, e com o pai, que basicamente desapareceu da vida dela. Ela fica solitária e ela começa a escrever cartas para a irmã dela que morreu e tenta entender por que a irmã tomou uma decisão tão definitiva para a própria vida. Eu li esse livro pelo Kindle Unlimited. Foi uma leitura super rápida, eu gostei dos desenhos, a história foi interessante, mas eu não gostei muito do livro. Eu não me incomodei com nada em questão de história ou escrita, e eu acho que a autora criou um negócio muito interessante, mas acabou que não foi muito pra mim. Eu não fiquei interessada pela jornada dos personagens, eu não estava interessada onde a história estava indo, então se tornou uma leitura esquecível. Esse livro tem uma avaliação muito alta e a maioria das coisas que eu vejo pessoas falando era só coisa boa, e eu não tenho nada de ruim pra falar sobre, mas novamente, não foi pra mim. Então, tendo em mente a lista de gatilhos, se você se interessou, eu diria pega, lê e tire suas próprias conclusões. Esse livro coube no Cacto, um livro pequeno ou antologia. Essa categoria era para uma leitura que não precisasse de muito tempo, e eu li esse livro tipo em 1 ou 2 horas. Joaninha, um livro foco na superfície, mas que pode acabar com a sua vida. Eu não sabia sobre o que esse livro era antes de eu pegar, e eu só vi a capa bonitinha, e quando eu peguei era sobre suicídio e ansiedade e coisas bem pesadas, então coube muito bem essa categoria. E era o livro com maior nota da sua estante ou um livro com nota alta. Como eu disse, esse livro tem uma nota muito alta, de 4,39 no Goodreads. Depois disso eu li You Never Believe What Happened to Lacey, da Amber Ruffin e Lacey Lamar. Esse é um livro de não ficção e conta histórias de racismo que aconteceram com a Lacey Lamar. Basicamente, o conceito desse livro é que a Amber fala que a irmã dela, Lacey, é como se fosse um imã para pessoas racistas irem para ela e falarem coisas absurdas para ela. Então, elas criaram esse livro contando as histórias absurdas que aconteceram com a Lacey. Eu soube desse livro pela minha irmã, oi Anjo. Ela disse que ela queria ler, então eu acabei pegando uma cópia pra ela. E eu fiquei, quer saber, eu vou ler antes dela, porque eu sou dessas. Esse livro é muito, muito bom. Ele foi muito bem escrito e é muito engraçado. Tem histórias desse livro que eu tava lendo e eu ficava, isso não aconteceu, isso é ridículo demais pra ter acontecido. E na página seguinte, a Amber colocava uma foto demonstrar, isso aconteceu, aqui tá a prova. E eu ficava, gente, não acredito que alguém fez isso. E é muito ridículo, e é muito bom esse livro, porque tem histórias ali que, tipo, são muito tristes, mas do jeito que elas contam, tipo, elas estão contando, tipo assim, isso aqui aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, vamos rir disso aqui pra poder não chorar.
Mas também foi uma leitura meio pesada, porque fala sobre racismo e me trouxe algumas memórias dos meus dias que, sabe, eu tava na rua e alguém falava alguma coisa, eu tava numa loja, eu era perseguida, sabe? Esse tipo de coisa que a gente lida no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, foi uma leitura muito boa e eu me diverti muito lendo. E eu diria, cara, se você conseguir, pega esse livro e lê. Eu espero que ele seja traduzido para mais pessoas lerem, mas mesmo se não for, se você tem uma leitura boa em inglês, é um livro fácil de ler e eu diria que vale muito a pena. Esse livro coube na categoria da Apre, que é para ler um livro de não ficção. E essas foram todas as leituras de novembro, as concluídas pelo menos. Eu comecei mais 2 livros de novembro, que é Icebreaker e Percy Jackson, A Batalha do Labirinto. Comecei finalmente. Icebreaker eu comecei porque, novamente, a Cat do Paperback Dreams falou sobre ele. E eu comecei ele porque ela postou uma resenha falando coisas absurdas sobre esse livro. Eu fiquei, não acredito que isso aconteceu. E eu fui pegar pra ler, e acabou que no dia que eu comecei a ler, ela desistiu de ler o livro e largou. Mas eu fiquei, vou continuar lendo porque sim. Então agora eu tô tipo em 20 e poucos por cento. E a Batalha do Labirinto, eu tô gravando esse vídeo no dia 30, eu comecei ele ontem, eu já tô em tipo 20 e poucos por cento também. O livro tá muito bom, Percy Jackson, tô adorando, espero que eu consiga terminar essa saga antes do ano terminar. Mas não terminei esses livros ainda, então vou ficar para as leituras de dezembro. E é isso para o vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido. Eu tenho um Instagram de leitura, onde eu posto fotos de livros, gatinhos e faço algumas resenhas. Eu tenho um Goodreads e um Scooby também. Se você quiser me seguir em algum lugar, meus links vão estar na descrição. Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!